um sistema falso. A Bíblia nos diz, nada tem de que ver com as obras más das trevas, mas em vez disso, expõe essas obras. Efésios. Então vamos dar uma olhada em por que esse sistema é chamado de Babilônia e que papel proeminente esse poder que é a besta, que nós tristemente identificamos como papado, que papel desempenha nessa trindade babilônica. Temos, portanto, uma firme palavra de profecia, a qual faríamos bem em ouvir, como uma luz que brilha em um lugar escuro até que o dia apareça e a estrela da manhã se levante nos nossos corações. 2 Pedro 1,19. Nós temos que estudar diligentemente as profecias. Nós temos que saber o que vai acontecer por trás do palco. Nós temos que saber por que Deus diz essas coisas. Jeremias 51, 6 e 7, falando sobre a Babilônia literal, diz: fugir do meio de Babilônia, e que cada homem entregue a sua alma. Agora, o tipo, a Babilônia literal, é o nosso manual para nos dizer por que Deus também chama essa confederação do tempo final de Babilônia. Não sede apanhados em sua iniquidade, pois este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a recompensa. Portanto, esse sistema é um sistema enganador, é uma religião falsa e leva as pessoas para a perdição. Babilônia se tornou uma taça de ouro na mão do Senhor e fez com que toda a terra se embebedasse. As nações todas beberam do seu vinho. Em outras palavras, as nações que beberam o vinho de Babilônia, elas ficam malucas. O vinho na Bíblia... Agora, se Jesus é a videira, então o vinho que vem da videira deve ser o que ele fala. Deve ser o seu fruto, deve ser as suas doutrinas. Portanto, Babilônia tem doutrinas falsas. Agora, nós vamos lidar com as falsas doutrinas hoje à noite. Nós vamos ver por que a Bíblia define este sistema como Babilônia. E para fazer isso, nós vamos fazer uma visita à antiga Babilônia. É por isso que ela era chamada de Babel, porque lá o Senhor confundiu as línguas do mundo inteiro. Gênesis 11, 7 a 9. Isso tem sido um espinho na carne do diabo desde essa época. Quando eles estavam construindo a Torre de Babel para unificar a apostasia em relação a Deus, porque Deus havia dito que jamais destruiria o mundo com um novo dilúvio, eles então construíram uma torre, em caso Deus tentasse alguma coisa parecida no futuro. Então Deus separou as nações. E isso foi uma coisa essencial para a nossa salvação. Porque ao separar as nações, essa constante tensão no planeta levaria as pessoas a buscar a Deus. Porque se vocês são ameaçados uns pelos outros, vocês buscam a Deus. E Deus pode ficar nas mentes dos homens. O diabo não gosta da separação. Ele quer um sistema unitário pelo qual todos o adorem. E então se seguiu outro anjo dizendo, agora este é o livro do Apocalipse. Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque ela embebedou as nações com o vinho da ira da sua fornicação. Apocalipse 14, 8. Portanto, em outras palavras, aqui você tem um sistema que está vendendo vinho, que está cheio de fornicação, que é apostasia para com Deus. Agora, se você está se apostatando de Deus, a quem você está servindo? A outro poder, a outro poder. Ele também tem uma roupa. Ele se apresenta ou sob uma forma, ou sob outra forma, ou sob a forma que ele quer se apresentar. Mas em qualquer forma que seja, não é o modo de Deus, é o seu modo. Então, aqui está um sistema falso que foi estabelecido. Agora, Apocalipse 16, 19 nos diz,
E a grande cidade, se referindo à Babilônia espiritual. Não pode ser a antiga Babilônia, porque Deus diz que a antiga Babilônia nunca seria reconstruída. Ela serve apenas como tipo, e um tipo, por definição, é sempre menor do que o antítipo. O cordeiro representa Jesus Cristo. Então, o cordeiro é apenas um pequeno exemplo do antítipo, que é maior e mais proeminente, que é o próprio Cristo. Babilônia, o tipo, permanece para aqueles que se apostatassem contra Deus, e numa escala maior e mais ampla no final dos tempos. Representa todos aqueles que formam uma confederação para se oporem a Deus. Jerusalém serviu de tipo de todos aqueles que seguiriam a Deus e buscariam uma salvação através do Cordeiro. É isso que é a tipologia. Então, aqui nós temos esta grande cidade que foi dividida em 3 partes. Agora, nós sabemos que Babilônia tem 3 componentes. Então, nós vamos lidar com cada um desses 3 componentes nesta série de palestras. Então, não perca nenhuma palestra. E as cidades das nações caíram, e Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar a taça do vinho da sua ira. Então, se você permanecer em Babilônia, você vai ter que lidar com este lado da questão. Deus há de lhe conceder uma recompensa. E eu vi 3 espíritos imundos como rãs. Isso é pesado. O espírito que atua em Babilônia consiste de 3 espíritos imundos. E eles saíram da boca do dragão, isto é, Satanás. Porque a Bíblia define o dragão como Satanás em Apocalipse capítulo 12. E da boca da besta, o Apocalipse nos diz acerca da besta, e nós já lidamos com ela em pormenores. O poder do pequeno chifre, de Daniel capítulo 7, e a besta que sai do mar, Apocalipse capítulo 13. E nós, tristemente, tivemos que identificá-la como papado. E da boca do falso profeta, vocês sabem que, em outras línguas, esta expressão fica muito mais clara. Se você pega o alemão, por exemplo, então é Und ich sah aus dem Mund das Drachen und aus dem Mund des Tiers und aus dem Mund des falschen Propheten. Se você consegue entender o que eu falei, há uma palavra mais dura e uma palavra mais suave para a palavra boca. E o dragão e a besta, eles recebem a palavra mais dura para a boca. E o falso profeta recebe a palavra mais suave. Agora, o falso profeta são todos aqueles que conheceram a verdade, mas voltaram para o sistema matriarcal da igreja. Pois eles são os espíritos de demônios que operam milagres. E nós olhamos os milagres na última noite. E esses milagres enganarão as pessoas, que saem até os reis da terra. Aqui está se referindo aos sistemas políticos do mundo. E qual a proporção do mundo? O mundo inteiro, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o conflito vai acontecer entre essa falsa trindade e o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, a Babilônia mística consiste do componente do dragão. O dragão, Satanás, operando diretamente com o homem. Isso seria o espiritismo, estranhas ocorrências, aparições, todas essas atividades espíritas. A besta, a religião organizada que culmina no papado. E o falso profeta, aqueles que conheceram, mas que voltaram para as profecias falsas. Eusébio nos diz que Constantino, para recomendar a nova religião aos pagãos, transferiu os ornamentos externos aos quais eles estavam acostumados. E a evidência aponta para o fato de que o cristianismo logo se tornou paganizado e apenas usava a roupa do cristianismo. E essa roupa vem dos escritos das sociedades secretas. A gente pode voltar ao passado até Simão Mago. Simão Mago seguia Pedro e a Paulo até Roma. E ele era um mágico. Ele era um sacerdote pagão que colocava uma roupa de cristianismo porque ele queria ter aquele poder, e Pedro o repreendeu. E esse Simão Mago,
porque o nome Simão também significa Pedro. Ele o seguiu até Roma, e essa mistura oculta entre o paganismo e o cristianismo encontrou guarida ali. E ele se tornou o PTR. E as letras PTR nada tem que ver com Pedro, Simão, o apóstolo, mas elas indicam Simão Mago. Eu sei que depois que eu partir, lobos famintos virão entre vós e não pouparão o rebanho. Mesmo no nosso meio, homens se levantarão e distorcerão a verdade para extraviar até os discípulos. Os ensinamentos de Mago, do Simão Mago, eles vieram de Samaria, eles eram cabalísticos em natureza. E do cabalismo veio o gnosticismo. E o gnosticismo é o ensinamento de que o Messias é Osíris. Portanto, as antigas mitologias do Egito, que vieram do livro dos mortos, que vieram de Tutmoses III, que foi o próprio faraó que entrou em conflito com Moisés, que era o sumo sacerdote do ocultismo e do paganismo. Essa religião de Osíris e Ísis, a deusa, essa religião, como podemos dizer isso? Esta mistura religiosa de coisas humanas e divinas, essa adoração androgênica, porque as divindades eram tanto masculinas quanto femininas, elas eram intercambiáveis, essa religião é que foi trazida para dentro do cristianismo. Agora, os deuses antigos, se nós queremos encontrá-los na moderna Babilônia, nós teremos que olhar na antiga Babilônia. Os caldeus adoravam Bel ou Merodach, e então havia Nino, o filho. E o filho era também adorado como Tamuz, e as mulheres de Israel gostavam de chorar por Tamuz, porque ele era um Messias artificial e contrafeito.